Hoje vocês vão saber tudo o que vocês precisam sobre suspensão do direito de dirigir. Olá pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Transitando Direito. Muita gente tem dúvida acerca da suspensão do direito de dirigir. Eu já adianto que suspensão do direito de dirigir é diferente de cassação do direito de dirigir, tá? Os motivos são diferentes e as penalidades são diferentes também. O que o Código de Trânsito prevê em relação à suspensão do direito de dirigir? Você pode ser suspenso em duas hipóteses. Ou por acúmulo de pontuação no seu prontuário, tá? No período de 12 meses, ou então por infrações específicas, ou seja, aquelas infrações que já prevêem a suspensão do direito de dirigir como penalidade. Aí, neste caso das infrações específicas, você esquece a questão de pontuação, tá? Você pode estar com seu prontuário limpo e basta o cometimento de uma dessas infrações que isso já geraria a sua suspensão do direito de dirigir, tá? Então eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, aí, conduzir o veículo com velocidade acima de 50%. É bem conhecida. Essa infração ela já gera lá a suspensão do direito de dirigir. Então, mesmo que você não tenha nenhuma pontuação no prontuário, cometeu essa infração, vai cair somente a pontuação dessa infração no seu prontuário e você já estará sujeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá? Então vamos lá. Como é que funciona a suspensão por pontuação, tá? O Código de Trânsito prevê 3 hipóteses de pontuação na sua habilitação. Então, se você chegar a 40 pontos na sua habilitação sem que você tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima, você já estará sujeito à suspensão do direito de dirigir. Por sua vez, se você chegar a 30 pontos cometendo apenas uma infração de natureza gravíssima, você também estará sujeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir. E, por último, se você cometer 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, você poderia, então, ser suspenso por 21 pontos. Ah, então quer dizer que eu posso ter 21, 30 pontos ou 40 pontos na sua habilitação? Não. Essa pontuação já gera suspensão. Então, no caso, se você cometeu aí uma infração de natureza gravíssima, você poderia chegar até no máximo 29 pontos. Aí você não teria seu direito de dirigir suspenso. Se você não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima no seu prontuário, você pode chegar no máximo aí a 39 pontos. Agora, se você tiver aí 2 infrações de natureza gravíssima, você pode chegar no máximo aí até 19 pontos, né? Então, cada infração de natureza gravíssima já são 7 pontos, 2 você chegaria a 14 pontos, você pode ter até 19. Se tiver mais uma de natureza gravíssima, já estourou a pontuação e você vai ser suspenso, tá? Outra coisa também que é importante a gente falar, as penalidades em relação à suspensão do direito de dirigir por pontuação e a suspensão do direito de dirigir por infração autossuspensiva são diferentes também, tá? Então, por acúmulo de pontuação, você vai ter uma penalidade que inicia de 6 meses a 1 ano, e se você for reincidente, ou seja, no prazo de 12 meses você tiver outro acúmulo de pontuação com outra suspensão, aí inicia-se em 8 meses a 2 anos, tá? No caso das infrações que já prevêem a suspensão do direito de dirigir por si só, né, as chamadas infrações autossuspensivas, normalmente elas já trazem no artigo o prazo da suspensão. Por exemplo, a recusa ao bafômetro, ela já diz lá 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Agora, as infrações que não trazem no artigo, como por exemplo a de exceder a velocidade em 50%, que não prevê qual o tempo de suspensão, aí você vai usar a regra geral. Então, nesses casos de infrações, elas iniciariam de 2 a 8 meses, e se for reincidente, ou seja, no prazo de 12 meses, cometer a mesma infração,
ela iniciaria de 8 a 18 meses, tá? Então são essas as penalidades, os prazos de pena. Uma coisa interessante também que eu deixei de falar anteriormente, os condutores que possuem lá aquela exerce atividade remunerada em sua habilitação, eles não seguem a regra geral de pontuação, tá? Independente do tipo de infração, seja ela grave ou gravíssima, eles só serão suspensos com 40 pontos. Então quem tem EAR pode chegar aí no máximo em 12 meses a 39 pontos. Chegar a 40, estará suspenso também. E como eu faço para cumprir essa suspensão do direito de dirigir? Bom, você vai ter lá todo o processo administrativo da suspensão, vai ter prazos para se defender, prazo para interpor recurso. Se der tudo errado, ou se você não quiser se defender ou não quiser interpor recurso, o Detran vai lá automaticamente e bloqueia o seu prontuário, tá? Então não existe mais aquele negócio de ter que entregar a habilitação para iniciar o cumprimento. Então, por sua vez, aquele negócio que o pessoal fala assim, eu tenho lá uma suspensão, mas como eu não entreguei minha habilitação, eu posso continuar dirigindo? Isso é mentira, tá? Você estará suspenso independentemente de entregar a habilitação. Seu prontuário será bloqueado pelo período da penalidade, por exemplo, 6 meses. A partir do momento do bloqueio, você pode fazer o seu curso de reciclagem. Terminando o seu curso de reciclagem, assim que o período de suspensão acabar e você tiver já feito e aprovado seu curso de reciclagem, será liberado seu prontuário para você renovar sua habilitação ou voltar a dirigir, tá? Nesse ponto é bem diferente da cassação, tá? Porque a cassação ela prevê 24 meses, né, de penalidade. E ao final da penalidade, para dar cumprimento integral e voltar a dirigir, você não faz apenas uma reciclagem, você faz um processo de reabilitação. Então você faz todo aquele processinho como se estivesse tirando uma nova habilitação, tá? Então a cassação, ela te traz aí consequências mais graves. Agora, eu posso me livrar dessa suspensão? Bom, até pode, você tem as possibilidades administrativas, ou seja, se você apresentar a sua defesa e ela for deferida, ou interpor seus recursos e eles forem deferidos, a sua suspensão ela será arquivada, né? O processo de suspensão será arquivado e você não terá penalidade, tá? Da mesma forma como se você utilizou a parte administrativa e não deu certo, ou então você deixou de utilizar a parte administrativa e já estiver bloqueado, você ainda tem a possibilidade de tentar a anulação desta suspensão por meio judicial, tá? Seja ajuizando uma ação, seja impetrando um mandado de segurança. Então você tem possibilidade sim de, além do cumprimento, ou seja, não quer cumprir ou acha injusta a penalidade, questionar isso administrativamente ou judicialmente. E dando tudo certo, mesmo que você já esteja bloqueado, no caso da esfera judicial, se o seu processo for procedente, esse bloqueio será retirado pelo Detran e você volta a dirigir normalmente, tá? Outro mito também, tá, que muita gente por aí fala, e muita gente vende isso, e enganam vocês. Se você já estiver com o seu prontuário, né, vamos dizer assim, a sua CNH bloqueada pela suspensão, significa que você não tem mais prazo administrativo nenhum para apresentar defesa ou interpor recurso. Então não adianta vocês comprarem aí esses produtos que o pessoal vende falando que você está bloqueado, eu vou apresentar lá um pedido no Detran, um pedido administrativo para desbloquear o seu prontuário. Não, isso não existe. Se você já está bloqueado, você tem duas alternativas. Ou cumpre a penalidade, faz a reciclagem e desbloqueia, ou então entra com uma ação judicial para tentar anular esta penalidade de suspensão, tá? Não consegue mais, por meio de um pedido administrativo, de uma defesa ou de um recurso, como vendem, pedir o desbloqueio sem fundamento nenhum isso, ok? Então, fica aí essa orientação sobre a suspensão do direito de dirigir. Gostou desse vídeo? Se inscreve em nosso canal, curte lá, compartilha. Até a próxima e forte abraço!